Aí, a próxima fase é a fase de medição, que explica tudo em detalhe, como é que vão ser o negócio das medições, das planilhas. Tem que ter um planejamento, nem que seja de 15 minutos antes, para poder fazer os downloads. Não, mas isso é importante. O download certinho da planilha template, para você ir para o campo medir, senão depois você não tem lugar onde pôr. Aí, o sensoriamento remoto também a gente já explicou tudo, eu ia só detalhar. O banco de dados, eu queria só mostrar assim, o que está pronto. Essa tabelona grande é a tabela de experimento. E todas essas outras petitiquinhas, que são, por exemplo, cadastrado das estações, os programas estão cadastrados, as situações estão cadastradas, o local de instalação, o tipo do experimento, delineamento estatístico, espaçamento, tudo que eu acho que tinha que padronizar. Por exemplo, por que espaçamento tem que ter uma tabela? Porque senão vai ficar 3,3, vai ficar 3 vezes 3, com espaço, sem espaço, com vírgula, sem vírgula, com zero, sem zero, com 0, com 2 zero. Então, tem a tabela de espaçamento. Eu escolho uma opção. Escolhe uma opção. Só para não assustar, isso aqui é uma coisa super importante para aquele núcleo pequeno que vai estar gerenciando o Argo, o grupo técnico, porque, obviamente, nenhum usuário vai precisar saber necessariamente, porque ele não vai fazer consultas SQL ao banco. Fazer consultas SQL ao banco significaria ele saber como é que é a arquitetura do banco. Essa é a arquitetura, a Suzana está entrando, digamos, nas tripas do negócio aqui, né? Mas ele precisa ter esse padrão. Eu estou mostrando isso aqui, vocês sabem isso, só para a gente ter essa noção. Essas tabelinhas, todas satélites aí, são todas, por exemplo, tem o cadastro dos tipos de clima. Vai lá, né? Você tem os tipos de clima, não pode inventar nenhum nome. Tem os tipos de topografia, os tipos de textura, porque se a gente inventar, a gente inventa muito. E no banco de dados relacional, só para entender a simbologia, por exemplo, um espaçamento que está cadastrado na tabela de espaçamentos, esse pé de galinha aqui significa que um espaçamento pode ter muitos experimentos, tá? Então, toda vez que tem um para muitos, aparece o um para pé de galinha, muitos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um delineamento ou um solo. Todos esses são um para muitos com experimento, porque o experimento é central ali da confusão. Agora passa. Agora o experimento aqui embaixo. Eu peguei aqui agora os que tem vários, por exemplo, eu tenho vários pesquisadores para o mesmo experimento, porque um é o que implantou, o outro é o que deu seguimento, o outro é que fez medição, o outro é que fez, né? O outro é o colaborador, o outro é isso, outro é aquilo. Então, tem vários pesquisadores para um experimento só. Tem vários materiais genéticos para um experimento só, tem várias palavras-chave para um experimento só, e tem várias atividades para um experimento só. Então, para a gente não ficar embolando as coisas, né, naquelas, como é que chama? Aquelas barrinhas lá, não tem nada daquilo mais, tá? Então, haja barrinha, você sabe o que eu estou falando, né? As barrinhas, que a gente não entendeu nada das barrinhas. Mas, enfim, então, os dados estão até aqui agora, tá? O experimento e algumas tabelas que estão embaixo do experimento. As próximas virão tratamento, caracterização, dados para frente, mas o que está pronto é só aí, passou. Agora vamos para combinar. Então, o que eu pensei que a gente podia combinar? Vê o que vocês acham. A gente podia combinar assim, ó. Numa primeira fase, vocês, por exemplo, o João, o Rildo e mais quem quiser, separa lá. Hoje eu quero cadastrar, sei lá, eu quero cadastrar esses 20 aqui, ó. Aí a gente combina de fazer isso junto. Eu, o Rildo, e eu queria uma pessoa que está sempre junto. Eu estou quase querendo que seja o Jefferson. Estou quase querendo que seja o jovem pesquisador Jefferson. Pode ser? Mas assim, só uma sugestão, Silvana. Se tivesse uma pessoa sempre comigo, aí ficava bom. Mas aí a gente faz assim, você junta 20 experimentos que você quer cadastrar. Aí nós vamos cadastrar junto, aqueles 20. Uma aula prática. Tem um tutorial, mas assim... mas não é a mesma coisa. O João e o João junto. Não, então, mas já teve uma primeira etapa para a gente, uma primeira conversa, chamar alguns colegas que vão ajudar a definir quais são os experimentos prioritários para entrar no banco de dados. O Felipe teve essa conversa, ele hoje não pôde participar aqui, mas ele já fez um trabalho de pré-seleção e está sentando-se, vai ter mais uma reunião com o João, para fazer, no caso de AMB, uma priorização de áreas, para inclusive definir aquilo que precisa ser encerrado definitivamente, liberar a área para corte de madeira e liberação de área,
Assim como vai ter uma reunião, se é que já não começou, com o Rildo, para também fazer a mesma coisa, definir os experimentos na área de melhoramento que seriam prioritários. Tem todo um trabalho com o Paulo Henrique também que está tendo que ser feito. Aí é uma questão bem sofisticada, não sofisticada, sensível, delicada. Aí, na hora que eles ajudarem a definir 10 ou 20 experimentos, aí acho que entra a fase importante de, talvez já participar agora, mas o Rildo com o Jefferson, a parte técnica mesmo. Na outra linha, o próprio professor Leonardo já definiu onde estão os dados de determinados experimentos. E aí fica aberto, convidados todos os outros colegas do departamento. A questão de sensoriamento remoto, de LiDAR e tal, está sendo discutida com o Matheus, e a gente vai ter um momento certo para agregar. Agora nós temos que cadastrar os experimentos, porque se eu não cadastrar um conjunto bom de experimentos agora, eu não consigo passar para frente. E não consegue passar para frente por quê? Porque se não tiver o cadastro, não tem como você entrar no delineamento daquilo que está cadastrado. Se não tiver delineamento, não tem como cadastrar a medição. Se não tem medição, aí muito menos para nós depois então, guardando isso que o senhor falou, eles vão definir quais são esses 20, quais são essa quantidade. E eu acho importante ser junto, porque por causa dessa padronização de nome, quais são os tipos que nós vamos considerar, quais são os espaçamentos, 3x3, quais são os status que nós vamos considerar que é encerrado, em andamento, mais alguma outra coisa, né? Essas coisas eu acho que precisaria ser junto. E se tivesse sempre uma mesma pessoa junto, por exemplo, o Jefferson, eu lembro do Seja, porque aí você serve de ponte, assim, né? E também porque vão ter outros pós-docs que vão fazer isso também. Então, aí, se tivesse, a gente começava assim, né? Vocês escolhem, de acordo com a prioridade, que tal coisa, como ele falou, escolhe e marca um dia, mas assim, manhã. O que eu preciso trazer? Os seus experimentos. Você não me deu um monte de planilha, um monte de Word. Trazer aquilo lá. Tem que trazer aquilo lá, que a gente não entendeu nada. Antigos, aí, tem mais um comentário assim. Nós temos também que colocar um espectro de diferenças. Por exemplo, o Silvio tem que entrar nessa, e a gente já conversou com o Silvio, se pode não estar aqui, porque ele está dando aula agora. Mas os experimentos de bacias é um experimento específico, muito interessante para desafiar esse banco de dados, aguardá-lo. Mas aí a gente faz eles que são da estação, que é tudo mais padronizado. Por exemplo, os da Tereza, que são muito diferentes, eu vou sozinha na Tereza e faço. Aí do Silvio, junto o Silvio e as outras coisas, a gente faz. Aí o Jefferson está sempre... como você a sua dele, Marco. Aí tem uma outra característica, só para concluir. Deixa eu só concluir. Então tem o do Silvio. O Edson, que está aqui participando agora, junto com o Pedro, também tem todo um conjunto muito importante que desafia o banco, e vai desafiar o banco, a estrutura, a arquitetura, e eles precisam participar. Então, talvez o ideal seja que a gente pegue 5 a 10 exemplos de cada um desses, principalmente esses 4. Falei do Silvio, do Edson e Pedro, do Leonardo e da área de melhoramento. Só com isso a gente já vai cobrir quase que 90% do potencial da área de pesquisa mesmo, das estações. Aí vocês lembrarem de mais alguém. E aí os demais colegas novos que estão entrando agora, tal, eu vejo muito potencial para depois o Bruno, no futuro, acompanhar todo esse processo, para ver as questões ligadas não só à qualidade de madeira, mas a produtos, e assim como a questão de densidade, que é muito afeta a vocês na área de tecnologia, mas o resto da turma que ainda não teve oportunidade de participar. E coroando isso tudo, o Laboratório de Métodos Quantitativos, que vai ter a coordenação liderada pelo Jonathan e pelo Matheus, especialmente, enquanto eu não fui substituído na minha função, mas Jonathan e Matheus, eles têm que ser uma equipe muito coesa, como que maestros, né, nessa história da análise dos dados, e depois entrar na questão de orientação quanto ao que pode ser colocado ou não no repositório. Então, aí a gente entra com uma equipe, uma orquestra, né, com tudo. Tem os músicos, tem o maestro, tem os técnicos. Eu acho que a gente está indo super bem. E tem que azeitar isso tudo bem legal. Agora, uma pergunta prática. Tem como a gente fazer isso quando? Por quê? Pode marcar. Porque se eu não fizer pelo menos uma quantidade boa, assim, por mais que eu vou definir a parte de tratamento, tudo, ver que minha ideia dá, eu acredito que minha ideia vai dar uma boa definição. Mas se eu tiver muitos exemplos, vai ser melhor. Tem o Edson já pedindo, acho que, pedindo água. Pedindo água. Fala aí. Então,
Tá. Gente, eu tenho uma consulta marcada para meio-dia. Pegar a tela, eu quero Tá. meio-dia. Uhum. Ó, para mim, Só um a minutinho, semana do dia 5 de maio, ali é uma semana boa. Até, no máximo, no dia 15 de maio. De 5 a 15 de maio. 5 a 15 de Porque maio. depois eu saio de férias, volto só na segunda quinzena de junho. Então, eu sei que arrumar um jeito. Obrigado, João. Vocês de vejam maio. aí. Tá, Eu acho tá. que mas é o que eu acho que o Luiz 5 a falou. É o 15. Felipe, eu do que o Felipe está tomando ciência de tudo, a IMB, 90% Tá. o Felipe vai ter que ajudar a bater o martelo, Legal. entendeu? Tá, então a gente marca algum dia, 5, 6 ou 14, 15. Deixa ele. Tá, beleza. Aí o Edson, pode. Vamos lá, Edson. Fala, Edson. Tá, não, só para informar que nessa iniciativa que eu falei da erradicação dos eucaliptos na APP, o professor Silvio está envolvido, sou Jonatas, o professor Rodrigo e o Felipe também. Então, tem um grupo grande aí de pesquisadores. E uma outra coisa que eu não sei se eu passei batido, é se vai ter uma caixinha lá de produto, por exemplo. Eu lembro muito quando nós fomos cobrados pelo governo que estava querendo vender a estação, a gente ficou buscando um monte de coisa aí. O produto que eu falo, o que gerou, né? Publicação e tudo mais, você vai ter uma caixinha para isso. Provavelmente vocês devem ter pensado nisso. Esse trabalho, esse exercício, esse sistema vai ajudar muito no futuro, né, Edson? A próxima ameaça que recebermos do governo. Olha, mas a gente também tem que estar ciente do seguinte, acho que o Edson traz um ponto muito importante. A destinação social de uma área que é pública é uma discussão que às vezes vai além da nossa capacidade. Nós temos que saber defender pelos interesses para a universidade. Então, eu estou me referindo, por exemplo, imaginem-se no lugar de um prefeito ou de um deputado estadual que, por outras pressões, vem em Itatinga, ou na estação de Itatinga, uma necessidade, vou voltar na questão do exemplo que eles sempre deram, que é a questão de construir lá um porto seco. Então, imaginem lá receber o mesmo nível de progresso que a região aqui de Hortolândia e toda essa região aqui de Porto Seco recebeu. São vários armazéns numa área carente de estrutura. A instância que vai decidir se a universidade deve ou não ceder parte da estação vai estar em outro lugar, né? Mas nós vamos estar defendendo que, olha, esse seria o interesse, nessa destinação que há mais de 50 anos aquela área tem, é isso que ela provê, é isso que ela oferece. Ajuda, e se não tiver um sistema como esse que nos ajude a dar tanta clareza, tanta riqueza, a gente fica bastante vulnerável. Mas não vamos imaginar que por ter isso, só quero ser bem realista, a gente ainda não continue, ou um dia não receba continuar recebendo essas ameaças. Né? O que são, numa democracia, são sobrenaturais que aconteçam. A gente só tem que saber defender. Tá, então vamos voltar aqui à nossa combinação. Nesses dias aqui, ó. Eu queria dia 28. 28 de que agora? Não dá? Terça-feira, né? 28 tem treinamento lá em. Não, então tá bom. Então não vai ser 28. Não, mas eu só mostrar. Eu tenho treinamento. A pressa é sua, Silvana, você tem que falar. Que tal, quer ver? 29. Tem aula lá. Mais 30 dá. Tem, 30 é sábado. É véspera de feriado, só isso. Tem quinta. Mas dois. Quinta-feira que vem. Eu tô no maio, então não tá errado aqui. 29 eu tenho treinamento. 20. Mas dia 30 pode. Então 30 já está marcado. E depois uma com o João na próxima data. Eu já estou marcando 2 datas, que seja dia 30 e depois dia 11, 12, 13, 14. Por exemplo, se a gente cadastrar os que você sabe que são prioridade, se a gente cadastrar assim, uns 10 ou 10, porque ninguém é demorado. Por que não, mas foi... online. Online, porque para mim foi demorado. Eu estava achando que eu tinha que estar aqui. Segunda-feira já. Segunda não pode. Não, é online, eu achei que eu tinha que estar aqui. Pode ser online, mas aí eu vamos fazer o seguinte, como o Rildo vai ficar mais um pouquinho, eu só queria talvez liberar o Jonathan, a Luísa e o Edson para dar uma rodada final de fechamento, tá?